Gente, dando continuidade, eu quero chamar a Mariana Fernandes, que ela é gestora em recursos humanos aqui do Hemorrio, gestora de pessoas e consultora de carreiras. Ela tem mais de 6 anos de experiência na área de recursos humanos e está há 4 anos na posição de liderança. Ela vai falar conosco um pouquinho sobre saúde e bem-estar no trabalho, uma nova abordagem na gestão de pessoas. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigada, Patrícia, por poder falar sobre um assunto que está no meu dia a dia. Quem é da minha equipe sabe. Eu valorizo muito a saúde mental e o bem-estar no ambiente de trabalho. Patrícia falou um pouquinho de mim, né? Eu sou a Mariana Fernandes, sou gestora de pessoas, sou especialista em carreira, consultora de recolocação e consultora de currículo e LinkedIn, e sou chefe de recursos humanos do Hemorrio há 4 anos. Eu queria começar com vocês fazendo uma pequena dinâmica. Prometo que é bem rapidinho. Quem se sentir à vontade para responder no chat, quem não se sentir, não tem problema nenhum. Eu peço só para que vocês façam essa reflexão. O que é inegociável para você no ambiente de trabalho? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que acham que é inegociável uma empresa que tenha plano de cargos e salários. Ah, eu só consigo trabalhar numa empresa se ela tiver um plano. Se eu souber que daqui a 2 anos eu vou ser promovido, que todo ano eu vou ter um aumento de salário. Não, eu prefiro uma empresa em que eu tenha flexibilidade de trabalho, de carga horária, uma empresa que eu consiga fazer um banco de horas, ou uma empresa, que me possibilite trabalhar de casa. O que é inegociável para você? Queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Porque quando a gente fala sobre ambiente de trabalho, todo mundo tem algo para reclamar. Não existe um emprego ideal. A gente vê até na internet brincadeiras, né? Meu emprego ideal é ser milionária, ser herdeira. Acho que não existe um emprego 100% para cada um. Então, o que que eu queria pensar com vocês aqui? Qual é o tipo de situação em que você se sentiria mais feliz em estar trabalhando? Pensem nisso. Eu consigo ver se tem um comentário aqui? Só pelo telefone, né? Deixa eu ver. Vai. Ó, o Matheus falou, respeitando minha autonomia e saúde mental. Ah, eu consigo ver por aqui, né? A Charla, acho que não está conseguindo me ouvir. Condições, sem ter medo, ter paz, respeito, autonomia. A gente lê muito respeito, né? Deveria ser algo assim, não deveria nem se falar, crucial. E agora, num segundo momento, eu queria que vocês pensassem em situações que vocês passaram no passado. Não precisa, a gente expor ninguém, né? Mas coisas que já aconteceram com vocês no ambiente de trabalho, no passado, que feriram os seus valores. Vou dar um exemplo. Eu, há muitos anos atrás, eu trabalho há muito tempo, né? Apesar de ser jovem, né, Patrícia? Trabalho desde muito cedo. Eu tive um chefe que ele me solicitou uma demanda, eu entreguei a demanda. Não era exatamente aquilo que ele queria, mas ele já estava estressado por reuniões anteriores com gestores superiores. Ele foi extremamente grosseiro, xingou, bateu na mesa, gritou comigo. E naquele momento aquilo me feriu muito. Foi a primeira e única vez em que eu saí do meu trabalho chorando. Certamente hoje essa é uma situação inegociável para mim, o respeito. Só que naquela época eu não tinha essa visão, né? Então hoje eu consigo entender que esse é o meu limite. Eu consigo aceitar determinadas coisas até o grito. O grito para mim já é algo que fere os meus valores. Por que que eu estou pedindo para vocês pensarem sobre isso? Eu entendo que quando a gente consegue avaliar, se conhecer, pensar o que é inegociável para mim e o que eu não posso aceitar porque fere os meus valores, você consegue construir mais ou menos o tipo de trabalho que você vai buscar, o tipo de liderança que você quer ter. Eu entendo que trabalho hoje não é uma coisa tão simples que a gente encontra em qualquer esquina, né?
Mas um profissional bem capacitado, bem posicionado, ele consegue sim escolher o lugar mais próximo do ideal que ele possa trabalhar. Então, qual é a reflexão sobre isso? Que essa é uma reflexão extremamente poderosa, porque ela nos ajuda a entender o que realmente é importante no ambiente de trabalho, o que realmente impacta para a gente, o que é aceitável, o que não é, o lugar em que o clima organizacional se alinha com os seus valores. Eu queria muito que daqui para frente vocês pensassem: esse clima organizacional dessa empresa se alinha com os meus valores? Vou continuar. Senão, a gente precisa repensar essa nossa caminhada aí profissional. Posso passar aqui, Patrícia, rapidinho? Mais contigo aqui. Não, acho que é pior. É porque eu acho que eu tô mexendo aqui. Ih, foi. Vamos lá. Essa aqui, eu não sei se tá muito, dá para todo mundo ver, né? Não sei se tá pequeno. Essa é uma timeline da gestão de pessoas que eu preparei. Na verdade, quando o Patrício veio conversar comigo sobre essa apresentação, eu tinha acabado de postar ela no LinkedIn, né? Todo dia eu faço um post diferente sobre gestão de pessoas, e esse foi o post da semana. Casou muito, né, com a proposta. Esse é um breve resumo que a gente tem sobre o fim da mão de obra escrava, teoricamente, né? O fim da mão de obra escrava, que é o início da era industrial, até os dias de hoje, que é o pós-pandemia. A era industrial, os trabalhadores eram vistos como os recursos mecânicos e substituíveis. Tinha uma intensa supervisão, um intenso controle, não tinha nenhuma preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento humano, tinha foco na eficiência e na produtividade, e as tarefas eram altamente repetitivas e rígidas. Já na década de 30, para quem lembra, assistiu às aulas de história, a gente tem o início do período de Vargas, né, com a criação dos direitos trabalhistas. Então, a partir desse momento, a gente começou a falar sobre o bem-estar do colaborador. Ele começa a ser reconhecido como um fator de produtividade. É, ele começa a ser visto como um ser social e não mais como uma máquina. O ambiente de trabalho ele começa a ter relevância, a necessidade de um banheiro dividido para homens e mulheres. Os fatores psicológicos começam a ser associados à produtividade, entende-se da necessidade de um descanso, da necessidade de você ter um ambiente para se alimentar, seja salubre. Então, na década de 30, né, com Vargas, a gente começou a ter essa visão sobre o trabalhador. E antes de falar sobre o pós-guerra, um adendo muito importante. Foi na guerra em que a gente teve a inserção da mão de obra feminina, principalmente nas fábricas. Uma mão de obra que era, se não predominante, exclusiva, masculina. Ali a mulher começou a poder trabalhar, porque os homens iam para os campos de batalha, então elas começaram a trabalhar nas fábricas para garantir o dinheiro da família. Então, essa divisão dos banheiros, por exemplo, foi extremamente importante. A divisão dos lugares para se vestir, né, o nome agora. Os vestiários eram extremamente importantes nessa época. Já no pós-guerra, entre 40 e 60, a gente teve a introdução dos benefícios sociais e maior atenção ao colaborador como indivíduo. Então, o que isso quer dizer? A gestão de pessoas começa a se estruturar como um departamento estratégico nas empresas. Ele agora é um setor em que cuida de pessoas. Já em 1980, nessa década, a gestão estratégica é esse momento com ênfase no treinamento. Eu consigo só baixar aqui, por causa do slide. Voltar. Tá voltando. Foi. Ênfase em treinamentos, desenvolvimento e retenção de talentos. O que isso quer dizer? É um período em que se inicia a globalização. As empresas, as fábricas, elas buscam uma mão de obra qualificada. É ali que surge a ideia de alinhar as competências individuais às estratégias da organização. É nesse período em que a gente vai sedimentar, que vai ser a base, essa mensagem, para o que a gente tem hoje como gestão de pessoas. A gestão de pessoas 4.0, né, que a gente fala que é o início dos anos 2000,
após esse início dessa globalização, a gente teve o uso das tecnologias, das soft skills, os dados que são utilizados para você gerir as pessoas começam a ser coletados com essa tecnologia. A gente começa a pensar numa liderança humanizada e num foco em diversidade e inclusão. Hoje em dia, a gente, para a galera que tem LinkedIn, sabe, você vê na descrição embaixo do nome da pessoa, as pessoas colocam bandeira LGBT, as pessoas colocam eu sou mãe do fulano, eu sou casada com o ciclano. Geralmente na minha consultoria eu explico porque isso não é o ideal, mas você entende que hoje você tem uma abertura para você falar sobre quem você é. A sua vida particular e a sua vida profissional, elas começam a encontrar uma união, um equilíbrio. A minha avó sempre falou assim para mim: tudo que se tem em casa não se leva para o trabalho, e todo o estresse do trabalho você deixa na porta de casa. Com a gestão de pessoas 4.0, início dos anos 2000, a gente entende que isso é impossível. Não tem como. Nós não somos dois seres humanos. Nós somos um ser humano tentando levar a vida da forma mais saudável possível. E quando a gente fala sobre uma pandemia, uma pós-pandemia, a gente traz uma crescente preocupação com a saúde mental, uma adoção massiva do home office e um equilíbrio mais declarado entre vida pessoal e vida profissional. É, O foco agora está no colaborador como indivíduo, e não mais só como um profissional que entrega uma mão de obra massiva. Para finalizar essa timeline, eu queria que vocês observassem, né, as mudanças importantes entre a era industrial até o pós-pandemia, onde o bem-estar e a saúde mental do funcionário se tornou o centro. No início, éramos só uma máquina reprodutora de um serviço extremamente cansativa, e hoje a gente já consegue expor e falar sobre as nossas necessidades como trabalhador. Esse teclado não gosta de mim. Vai passar. Foi. A nova era da gestão de pessoas. Esse é um assunto que, para mim, ele é extremamente importante. Ele é delicado e eu converso muito sobre isso com a minha equipe. Duas palavras que resumem a nova era de gestão de pessoas: humanização e estratégia. Eu queria deixar claro aqui, a gente tem mais de 170 pessoas escutando o que eu estou falando. Eu tenho certeza que aqui nós temos gestores de todas as áreas. Eu queria deixar muito claro que humanização não é sinônimo de permissividade. A gente tem leis trabalhistas, a gente tem regulamentações, cada instituição tem uma forma de gerir as coisas. Em alguns lugares é permi- permitido home office, outros não, e a gente nem está aqui para debater essa questão. A gente está aqui para entender um olhar humanizado para o profissional. Eu até brinquei essa semana e falaram assim para mim: você é uma chefe muito boa. Eu ri e eu falei: não, não sou boa, eu sou estratégica. Vocês aqui acham que eu sou boa. Porque quando um gestor ele está nessa posição de estratégica, ele entende que você ser humano com o próximo, com o seu liderado, você vai coletar dele uma produtividade muito maior do que se você entrar em conflito. Você vai entender que vai diminuir uma rotatividade, você vai entender que os gastos com contratação e com demissão vão diminuir, porque a partir do momento em que você mantém um profissional satisfeito, você consegue mantê-lo dentro daquela empresa. Então, você não há necessidade de você buscar novos profissionais no mercado. Ele automaticamente, para se manter ali, ele vai fazer o melhor que ele pode, porque ele está tendo uma via de mão dupla. Ele está entregando o melhor dele e a empresa também está entregando o melhor dela. Deixa eu ver, próximo. O impacto da pandemia na vida profissional e pessoal. Eu costumo dizer que o ser humano, não sou psicóloga, a Patrícia está aqui até para me repreender se for o caso, mas eu costumo dizer que o ser humano, quando ele é colocado no seu limite, ele ou cai ou ele se transforma. E aí, por exemplo, isso não é só na vida profissional, isso é na vida pessoal. Se alguém chega para você, um amigo, e fala: olha, a partir de hoje é o último dia em que eu aceito isso de você, já vai ficar assim.
A partir de amanhã eu não aceito mais. Então, ou você muda ou você perde a amizade. Da mesma forma foi na pandemia. Ou a gente ressignificava o que a gente tinha, ou a gente ia ter grandes picos de ansiedade, estresse, o medo da morte, a dificuldade do isolamento social, a gente ia se entregar para uma questão mental, uma doença mental. Então, houve uma necessidade de reformular. Com isso veio o home office, né, sendo uma realidade que trouxe tantos benefícios quanto os desafios para a saúde mental. Eu conversei com pessoas que me relataram que o home office não foi uma boa questão para ela, porque ela estava acostumada todo dia, depois do almoço, a tomar aquele cafezinho, conversar com o amigo, falar da vida, e aí do nada ela se deparou dentro de um quarto trabalhando o dia inteiro e não tendo ninguém para ter essa troca, não tendo mais o cafezinho. Então, o home office, eu não sou a favor e não sou contra. Eu acho que tudo a gente precisa humanamente analisar e dar esse retorno. É, teve uma insegurança muito forte, né, quanto ao futuro, o bem-estar, e a saúde mental, nesse momento, passou a ser uma questão central de debate. Deixa eu ver se isso passa. Foi. Como era a gestão de pessoas antes da pandemia? Era basicamente quem dava mais, quem tinha o melhor salário para oferecer, quem fornecia uma maior PL no final do ano. Era uma época em que as pessoas tinham orgulho de estarem 10 anos, 15 anos numa empresa. Eu trabalho aqui, vai fazer 20 anos. Comecei como estagiário, vou me aposentar. Era uma época um pouco diferente do que a gente tem hoje. As pessoas não pensavam necessariamente se aquele chefe era bom, se estava te fazendo bem, se aquilo te prejudicava no seu ambiente pessoal, se o seu filho te via pouco, se a sua mulher estava te vendo pouco. O que importava era você levar aquele valor para sua casa. Então, eu coloquei no slide, né? A ênfase, a gente vai disponibilizar o slide, né, Patrícia? A ênfase estava em resultados rápidos, produtivos e uma relação transacional entre empresa e colaborador. Era muito, me dá, eu te entrego, né? A saúde mental não era discutida, na verdade até era, mas de forma muito superficial, e o foco maior era na questão do salário e do bônus. Não tinha flexibilidade de rotina de trabalho, a não ser para altos cargos, e o pouco foco em políticas de bem-estar psicológico. Com a pandemia, a saúde mental trouxe essa centralidade, nas decisões organizacionais. Então, hoje, quando você vai procurar uma vaga de trabalho no LinkedIn, o recrutador, ele tenta te trazer benefícios para além do salário. Eu tinha até que ter feito um print para trazer para vocês, mas assim, você vai olhar, além da PL, você vai olhar se tem um plano de saúde para você e para sua família, se ele tem um Hub ou o antigo Gympass, se ele tem um atendimento psicológico. Muitas empresas hoje disponibilizam uma hora por semana de acesso a um psicólogo durante aquele seu período de trabalho, se a jornada é flexível. A verdade é que se você tem um lugar em que a empresa percebe que a saúde mental e psicológica do colaborador impacta na produtividade, no engajamento, ele vai querer estar ali. Isso é uma forma de reter talentos. A flexibilidade passou a ser um fator determinante, não só em relação a home office ou a horários flexíveis, mas uma escuta ativa. O teu chefe te escuta, ele entende a tua demanda, nem sempre tem a ver com dinheiro, né? Com o valor. Isso é o que eu falo até nesse outro slide, né? Que é sobre o perfil do profissional. Quem é esse colaborador de hoje? É que não escolhe mais a empresa apenas pelo salário, mas pela experiência que ela proporciona. Vou dar um exemplo, né? A maioria das empresas hoje, ela começa a experiência do colaborador já no recrutamento. Dificilmente você vai ter uma empresa hoje e ela faz uma entrevista de emprego pessoalmente. Por quê? Ela já entende, ela já humanizou e não tem a certeza de se você vai ficar ou não. Então, você vai gastar um valor do lanche, você vai gastar o valor da passagem, você pode criar uma expectativa, estar num ambiente que não necessariamente é aquele que você vai ficar. Então, a experiência do colaborador, ela já começa ali, na entrevista, no recrutamento, na abordagem com o funcionário, com o possível funcionário. E aí ela se estende no onboarding, na entrega de um press kit, e ela vai se encaminhando com uma análise do colaborador, da experiência do colaborador de forma anual, até um offboarding,
e é quando o profissional pede para se desligar ou a empresa desliga ele, de forma respeitosa, humanizada, oferecendo para ele formas de você se recolocar no mercado, formas de você fazer uma transição de carreira. Inclusive, pessoas que fazem consultoria de carreira como eu podem trabalhar para essas empresas, oferecendo essa consultoria de recolocação no mercado. Então, vamos supor, eu, como empresa, estou demitindo o Patrício, mas eu não vou deixar o Patrício à moda vamos embora. Eu vou oferecer para ele uma consultoria de currículo e LinkedIn para ele se recolocar no mercado. Isso é uma forma humanizada, é uma experiência do colaborador. A maioria das pessoas hoje bem qualificadas, elas querem estar em empresas que proporcionam essa experiência. Faz com que você se sinta importante para a empresa. As empresas hoje promovem um ambiente humanizado, com foco na saúde mental e bem-estar, e têm se destacado na atração de talentos. Essa é uma ótima forma de você atrair talentos. Você mostrar que você se importa, né? O profissional, ele busca uma empresa que dê equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Ele quer se sentir valorizado, ouvido, bem tratado. Isso inclui também programas de saúde mental e suporte psicológico. Eu coloquei uma charge aqui, que eu peguei no LinkedIn semana passada, que fala: vamos voltar ao presencial para melhorar a conexão e produtividade. Inicialmente, você conversava se eu não me engano, Teams, Google Meet, é, Slack, tem vários desses programas, é porque aqui no Hemorrhea a gente faz no presencial mesmo. Mas as empresas privadas têm vários desses programas, inclusive o Zoom, que a gente está conversando agora, para se conectar com a equipe. E aí não adianta nada a gente voltar ao presencial e a gente ainda assim não conseguir olhar olho no olho. Só para sintetizar, o que esperam esses novos colaboradores pós-pandemia? Acima de tudo que eu falei, empatia e escutativa. E isso não precisa de dinheiro, de orçamentos grandiosos. Isso precisa apenas de líderes capacitados. Qual é o impacto dessa gestão humanizada? Colaboradores mais engajados, motivados, produtivos, uma redução de absenteísmo e do turnover. Você vai entender que a quantidade de atestados que você recebe por mês ele vai cair drasticamente. É um fato. Melhora a imagem e a reputação da empresa, atrai novos talentos, vai haver disputa para trabalhar nessa empresa. As empresas humanizadas, elas geram uma cultura de confiança, de respeito e de cuidado com o bem-estar do colaborador. Já estou terminando, 2 minutinhos. O futuro da gestão de pessoas e saúde mental. Acima de tudo, é importante estar em espaços de conhecimento e de debate. Hoje, a minha equipe toda, eu fico perturbando eles, que eles precisam estar no LinkedIn. LinkedIn não é necessariamente um espaço em que você vai buscar emprego, mas é um espaço para você conhecer o que está na atualidade. A gente vive um mundo hoje muito rápido. Você manda mensagem, se a pessoa não te responde em 5 minutos, você já liga. Meu pai faz muito isso. Mas, assim, acima de tudo, as coisas estão muito aceleradas. E estar nesses espaços é positivo. Você consegue, dar conta das atualizações. Então, o futuro da gestão de pessoas está em se atualizar constantemente, em ouvir acima de tudo, em se abrir para o novo. Eu quero agradecer de novo por vocês terem me ouvido aí, mais de 170 pessoas me escutando. E eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, Mariana Fernandes. Deixei ali gente que cuida de gente, que para mim esse é o meu lema. Vocês podem se conectar comigo, me seguir. Toda semana eu posto novidades sobre a gestão de pessoas. Obrigada. Muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado a Mariana por ter topado vir falar com a gente sobre uma visão de gestão de pessoas que está crescendo cada vez mais, embora acho que ainda não seja a realidade de todas as empresas. Agradecer a presença de vocês, desejar a vocês uma ótima tarde e um excelente ano de 2025, tá? Um abração e até a próxima. Provavelmente dezembro ou janeiro do ano que vem a gente faz mais um simpósio de saúde mental do trabalhador. Tá? Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.